Olá, eu sou o Jerônimo e seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Gestão Rural. Nessa etapa, vou apresentar a importância de estabelecer processos gerenciais na sua propriedade. Primeiro, abordando os passos para a construção de um planejamento estratégico, que lhe ajudará a entender qual o melhor caminho a médio e longo prazo para alcançar resultados e lucratividade na sua empresa rural. Na sequência, veremos como garantir o sucesso das ações projetadas através da realização da gestão de pessoas, que nada mais é que a aplicação de estratégias para atrair e manter bons profissionais trabalhando na sua fazenda. Analisando o cenário extremamente positivo para o agronegócio no ano de 2020, o produtor rural precisa aproveitar os bons ventos e investir na gestão de seu negócio. Acontece que uma parcela considerável dos produtores rurais ainda está focada somente na produtividade de suas atividades, e esse é um indicador insuficiente, pois não revela os verdadeiros frutos de seus esforços. Nós sabemos que lidar com finanças é um desafio para muitos produtores rurais. É comum se interessar muito mais pelo operacional da fazenda e ter um pouco de resistência e falta de aptidão para trabalhar sua gestão financeira. Apesar disso, não há como fugir dessa responsabilidade. Isso porque a primeira dica para mudar o foco da sua gestão e das suas ações é reservar um tempo aos aspectos estratégicos, como estudar o mercado, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão fiscal e atenção redobrada ao fechar contratos de venda. Então, não basta apenas a competência técnica para garantir o sucesso do negócio. Você deve ter o domínio dos processos gerenciais. O agronegócio gera muita riqueza, mas pouco fica para o produtor rural. Então não adianta atingir mega produtividades se o lucro não fica dentro da sua fazenda. E para resolver esse problema não é produzindo melhor, e sim ingerindo melhor. Senão você pode estar suando muito, trabalhando muito, achando que está fazendo tudo certo, mas na verdade está batendo o recorde de tudo que é vendedor da sua região. Todo mundo ganhando dinheiro nas suas costas, menos você. Portanto, o ideal é gerir sua propriedade rural com foco em resultados. Porém, não esqueça que isso deve ser feito diariamente. Como o agronegócio tem margens de lucros cada vez mais apertadas, um bom planejamento é o que lhe ajudará a alcançar aquilo que deseja. O primeiro passo a ser seguido para melhorar os processos gerenciais do seu negócio, independente do seu nível de gestão, será estabelecer um planejamento estratégico. O planejamento estratégico não se ajusta apenas às grandes empresas. Ele é importante para a sobrevivência e o desenvolvimento de qualquer organização, seja ela urbana, rural, grande, média ou pequena. É um instrumento utilizado para que a empresa possa aproveitar as suas oportunidades e reduzir os seus riscos, se adequando às constantes transformações que ocorrem no cenário mundial. Pode ser considerado como um processo dinâmico, em que são definidos caminhos que a empresa deverá trilhar, levando em conta a análise do seu ambiente e que seja alinhado com o seu propósito de existir. Apesar de ser um planejamento destinado ao futuro, em todas as empresas, as atividades de planejamento resultam sempre de decisões feitas no presente. Todo planejamento, em qualquer nível de gestão, deve ser bastante flexível para atender às constantes mudanças que ocorrem. Com o planejamento estratégico, pretende-se traçar objetivos de longo prazo e definir meios e ações para alcançá-los. Dentro da construção do planejamento estratégico, serão estabelecidas duas etapas principais. A primeira será realizar o diagnóstico da propriedade para obtermos uma visão macro de todo o negócio. Esse diagnóstico serve para entender a estrutura atual da sua empresa. Já a segunda etapa será estabelecer uma visão sistêmica do negócio, identificando quais os fatores de dentro e fora da porteira que podem afetar a rentabilidade e o bom funcionamento da sua empresa rural. A primeira etapa na construção de um planejamento estratégico é realizar um diagnóstico da propriedade. O planejamento deve ser embasado na situação atual da empresa rural a partir da observação de dados atualizados.
E para executar essa análise, vou utilizar o Aegro como ferramenta para melhor compreensão. No processo de diagnóstico da propriedade, é preciso ter em mente as respostas das seguintes questões: qual a sua capacidade produtiva? Para isso, tenha suas áreas produtivas mapeadas com a identificação correta das dimensões, para saber quantos hectares serão plantados, sempre estando ciente das condições de solo e clima que podem impactar o rendimento de sua produção. Saiba também qual a infraestrutura disponível na sua propriedade. É necessário o detalhamento de todo o patrimônio da empresa rural. Dentro do Aegro, existe essa aba específica para a visualização dessas informações. Isso significa a descrição do inventário de máquinas e implementos, como tratores, colheitadeiras, pulverizadores. Também significa os silos e também as benfeitorias, como casas, armazéns e galpões. Lembrando que a maioria desses itens apresentam depreciação e devem ser gerenciados, pois representam parte dos custos fixos da propriedade e oneram o produtor mesmo quando não são utilizados. Você também deve estar ciente de qual a condição financeira do seu negócio. Na parte do financeiro do Aegro, as despesas e receitas das diferentes categorias da empresa rural podem ser visualizadas em um fluxo de caixa. Podendo ser mostrado o fluxo anual, semestral, mensal, dependerá o filtro que você escolher e o período mais representativo para a realidade da sua propriedade. Importante ressaltar que esses dados são a base de análises financeiras e tomadas de decisões. Além disso, é importante saber quais atividades são realizadas em sua empresa rural. Saber as atividades necessárias ao longo da safra permite estimar o investimento em insumos e verificar se a disponibilidade de mão de obra e maquinários estão adequadas para as atividades produtivas. No Aegro, é possível planejar previamente todas as atividades de uma safra específica, desde o preparo de solo até a colheita. Outros pontos importantes a se considerar no diagnóstico da propriedade é identificar se o atual controle de estoque de insumos e da produção armazenada é eficiente, e uma ferramenta como o Aegro facilita muito essa prática dentro da sua gestão rural. Portanto, é importante fazer um diagnóstico da propriedade, principalmente se o atual nível de gestão da sua propriedade for básico. Então inicie o planejamento estratégico levantando dados que facilitem entender o funcionamento atual do seu negócio. A segunda etapa na construção de um planejamento estratégico é estabelecer uma visão sistêmica do negócio. Para estabelecer uma visão sistêmica, é preciso analisar procedimentos a nível interno e externo na propriedade, ou seja, dentro e fora da porteira. Dentro do ambiente interno, os pontos analisados são as fortalezas e as fraquezas. As fortalezas são os quesitos desenvolvidos com excelência, o que é feito com maestria no negócio. Já as fraquezas são as questões que precisam melhorar, o que ainda falta para atingir melhores resultados. Exemplo de fortalezas e fraquezas é o controle financeiro, que se encaixa nas duas categorias, bem como a estrutura de pessoal ou operacional do negócio. No ambiente externo, os pontos levados em consideração são as oportunidades e ameaças. As oportunidades são acontecimentos paralelos às atividades de dentro da fazenda e que possuem capacidade de alavancar o sucesso do seu negócio. Exemplo de oportunidade é uma simples diferenciação do produto ou da produção em relação ao vizinho, o que pode agregar valor ou eficiência na cadeia produtiva. Além disso, melhores condições de acesso a crédito, negociações no mercado futuro e surgimento de novas tecnologias também podem ser citadas como excelentes oportunidades do ambiente externo. Porém, o principal responsável pelas tomadas de decisões dentro do negócio deve estar sempre atento às ameaças do ambiente externo. Nesse contexto, podemos citar alguns exemplos de ameaças aos negócios rurais, como a instabilidade de preço dos produtos comercializados
e também dos custos de produção, principalmente os que estão atrelados ao dólar. Tributações e relações comerciais de exportadores e importadores também possuem grande potencial de afetar os negócios rurais. A revisão desses dados e processos dentro da propriedade fornece subsídios suficientes à elaboração de um planejamento estratégico, mostrando quais caminhos deverão ser trilhados na busca por resultados e lucro. É importante, em um nível básico de gestão, o caminho ser focado principalmente em organizar a casa e estruturar uma base sólida de dados. Isso lhe dará a capacidade de ser piloto do seu negócio e não mais passageiro, fazendo tomadas de decisão no futuro com maior segurança para escalar o negócio, como expandir as áreas, investir em irrigação, novas máquinas ou silos para armazenamento da produção. Seguindo adiante, quando o nível de gestão rural é considerado avançado, o diagnóstico da propriedade será uma tarefa mais simples, porque as tomadas de decisão já são fundamentadas em um banco de dados. Então, nessa condição, o negócio já pode ter escalado bastante, explorando o máximo potencial produtivo de suas áreas. E nesse cenário, torna-se mais difícil o espaço para crescimento e aumento da margem de lucro. Então, o planejamento estratégico será focado em otimizar os processos gerenciais atuais para tentar aumentar essa margem. Um exemplo de meta para uma empresa agrícola nesse patamar de gestão seria a construção de um capital de giro próprio, fazendo o negócio tornar-se mais independente, reduzindo os gastos adicionais pela utilização de recursos de terceiros, como taxas bancárias, juros, seguros e consórcios. Isso possibilitaria aumentar o lucro do negócio sem a necessidade de novos investimentos. Motivar as pessoas envolvidas na fazenda é fundamental. Somente após o empresário rural se dar conta de que a liderança, no sentido amplo dessa palavra, deverá ser exercida por ele, então um planejamento estratégico será a ferramenta mais eficaz para o atingimento dos objetivos propostos. Na empresa rural, esta função cabe exclusivamente ao líder, ou ao dono, ou aquele que, em última análise, ficará com o bônus do sucesso ou o ônus do fracasso. A primeira condição para a utilização dessa ferramenta é a certeza da sua necessidade e importância. Não deixe que desculpas do tipo "agora não é o momento propício", "vamos esperar passar as dificuldades", "o ambiente ainda é muito estável", ou "estamos passando por uma recessão", esses tipos de desculpas não podem impedir de implementar um planejamento estratégico. Lembre-se, sempre haverá uma pendência ou dificuldade. Então não espere que todas passem, porque senão você nunca implementará o plano. Então surge a figura do líder, que deverá conquistar o seu grupo através do exemplo, da confiança, do estímulo e da motivação. A motivação é o combustível para a realização das atividades. Pessoas motivadas se esforçam mais e trabalham melhor. Na sua empresa, qual hoje é a maior motivação para um colaborador querer ser selecionado e permanecer em um cargo dentro da sua fazenda? Pense nisso. Reconheça o bom trabalho, seja por meio de promoções, treinamentos diferenciados ou aumentos de salários e benefícios. O planejamento estratégico da propriedade é essencial para iniciar a gestão. Então, após fazer um levantamento da situação da empresa rural e estabelecer seus pontos positivos e negativos e definir qual o seu objetivo, o próximo passo é aprofundar o conhecimento da sua equipe de trabalho. Saiba quais os pontos fortes e fracos de cada funcionário. Assim, você como gestor deverá destinar as melhores funções de acordo com o perfil de cada colaborador, tornando a execução do trabalho mais fácil, pois o trabalhador se sente mais à vontade e pode dar o seu melhor. O gestor precisa saber delegar as atividades. Assim, a dinâmica da empresa rural irá fluir e melhores resultados serão alcançados. Também é importante criar um ambiente onde todos possam dar a sua opinião e as pessoas se sintam valorizadas em poder contribuir. As pessoas são a chave para o sucesso produtivo e os ganhos em eficiência.
Afinal, quem cuida da lavoura desde o tratamento de sementes até a colheita e armazenamento são as pessoas, e é o capricho e a atenção delas que vão determinar o sucesso da produção. As pessoas envolvidas nos processos também possuem metas próprias que podem ser fonte de motivação para um trabalho mais dedicado e eficiente. Às vezes, muitos proprietários se esquecem de levar em consideração a mão de obra e os interesses do seu capital humano. Quando as pessoas envolvidas são ouvidas e seus objetivos e metas pessoais forem identificados, cabe a cada gestor pensar em metas a serem atingidas em conjunto com as atividades realizadas dentro da fazenda. Exemplo de objetivos pessoais de colaboradores pode envolver a conclusão de um curso universitário, desenvolvimento de produtos mais seguros, produtos orgânicos ou apenas passar mais tempo com a família. Portanto, após levantar as informações necessárias para realizar o diagnóstico da propriedade, para identificar a situação atual em que o negócio se encontra e estabelecer a visão sistêmica do mesmo, analisando os processos do ambiente interno e externo e estabelecer um plano de ações para o atingimento de cada objetivo e sua respectiva meta, conforme os recursos disponíveis, os pontos fortes e fracos da empresa, as oportunidades e ameaças existentes no ambiente. O plano de ações é importante ressaltar que deve possuir prazos determinados e indicadores de controle para saber se estão sendo atingidas as metas de cada objetivo. Cada ação estratégica deve estar associada com os recursos físicos, técnicos, humanos e financeiros necessários para cumpri-las. A implementação da ação estratégica deve seguir um cronograma para um gerenciamento mais profissional do trabalho, sendo que deve estar adequado ao fluxo de caixa da organização para que não haja interrupções desnecessárias ao longo do processo de implementação do planejamento estratégico. E assim, chegamos ao final do primeiro módulo do curso de Gestão Rural.